Hoje vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para o Canadá. Emily Hilda Blake nasceu em 1878 no condado de Norfolk, na Inglaterra. O pai dela era um policial e, quando podia, complementava a renda da família trabalhando como lavrador. Embora trabalhasse duro para sustentar a família, o salário de ambas as ocupações era modesto, e como muitas famílias da classe trabalhadora na Inglaterra rural vitoriana, os Blake frequentemente se encontravam em dificuldades financeiras. Apesar de se chamar Emily Hilda Blake, todos a conheciam por Hilda. Seus pais eram profundamente religiosos, mas uma tragédia marcou cedo a vida de Hilda. Os pais morreram quando ela e Thomas ainda eram crianças, deixando-os sem quem cuidasse deles. Assim, foram admitidos na casa de trabalho de Hackingham, onde a vida era difícil e havia poucas oportunidades. Naquela época, a Grã-Bretanha enviava milhares de crianças órfãs, abandonadas e pobres ao Canadá por programas de imigração beneficentes. Muitas dessas crianças ficaram em casas de trabalho ou orfanatos após perderem um dos pais ou ambos, enquanto outras vinham de famílias pobres demais para sustentá-las. Esperava-se que essas crianças construíssem um futuro melhor no Canadá, sendo acolhidas por fazendeiros ou empregadores que lhes davam um lar em troca de trabalho. Alguns encontraram acolhimento e estabilidade, mas muitos enfrentaram solidão, trabalho duro e maus tratos. Hilda e seu irmão estavam entre os chamados Home Children, e, em 1888, Lady Beauchamp organizou que ambos fossem para Manitoba, como parte de seus esforços de caridade, para ajudar órfãos a começarem novas vidas no exterior. Hilda e Thomas foram colocados na casa de um homem chamado Alfred Stewart, que vivia com sua esposa Letitia no assentamento remoto de Elkhorn, na província de Manitoba. Situada nas pradarias do oeste, Elkhorn era uma comunidade isolada, a certa distância das maiores vilas e cidades da província. Hilda não era feliz lá, e após um tempo saiu da casa para morar com o Sr. e a Sra. Rex. Porém, isso gerou disputas legais. O Sr. Stewart acusou o Sr. Rex de sequestro de criança, um caso que acabou sendo arquivado, e em resposta, o Sr. Rex acusou o Sr. Stewart de falsa acusação. Embora ele tenha vencido os processos, as indenizações que recebeu foram muito pequenas. Após essa aprovação, Hilda foi trabalhar para um homem chamado Charles Adams, que representava Brandon na Assembleia Legislativa de Manitoba. Ela trabalhou muito e, em 1898, deixou o emprego do Sr. Adams e passou a trabalhar para o Sr. Robert e a Sra. Mary Lane, que moravam na cidade de Brandon, em Manitoba. Em 1898, Brandon era uma das comunidades que mais cresciam na província. Fundada 16 anos antes com a chegada da Canadian Pacific Railway, a cidade logo virou um movimentado centro comercial para os distritos agrícolas próximos. Suas ruas eram ladeadas por lojas, hotéis, igrejas e prédios públicos, enquanto o tráfego ferroviário trazia fluxo constante de viajantes, comerciantes e colonos. Embora ainda tivesse caráter de comunidade fronteiriça, o rápido crescimento da cidade a transformava em um próspero centro de comércio e agricultura. Hilda parecia feliz em Brandon, e aqueles que a conheciam a consideravam uma jovem encantadora, de boa reputação e que era apaixonada pelas 4 crianças pequenas da família Lane. Na quarta-feira, 5 de julho de 1899, o que havia começado como uma tarde comum na casa da família Lane, de repente se transformou em tragédia. A Sra. Lane pendurava cortinas recém-passadas enquanto Hilda seguia com suas tarefas domésticas ali por perto. Por volta das 4 horas, ouviu-se um som de tiros. A Sra. Lane havia sido baleada 2 vezes, um tiro nas costas e outro na cabeça. Apesar disso, ela conseguiu cambalear para fora da casa antes de desabar na calçada. Alguns vizinhos ouviram os tiros, e o Sr. Sampson foi a primeira pessoa a correr para ajudá-la. Quando percebeu que ela havia sido baleada, ele correu atrás de um médico. Voltou alguns minutos depois e pediu para outro homem chamar a polícia. Eles então ajudaram a Sra. Lane a voltar para dentro de casa, mas quando ela chegou à sala de estar, ela morreu. O tiroteio causou grande comoção na comunidade local, e a polícia agiu rapidamente para isolar a casa e começar a investigar as circunstâncias em torno da morte da Sra. Lane. Os policiais examinaram cuidadosamente o local, procurando por qualquer pista que pudesse explicar o que havia acontecido. Sem um motivo aparente e com poucas pistas imediatas, os investigadores enfrentaram a difícil tarefa de reconstruir os acontecimentos daquela tarde e identificar quem havia entrado na casa e realizado o ataque fatal. A investigação foi liderada pelo chefe de polícia de Brandon, James Kilkelly, com apoio do detetive Foster e autoridades de Winnipeg.
A única testemunha do crime foi a senhorita Hilda Blake, que disse à polícia que por volta de 15 para as 4, um homem chegou à porta e pediu comida. Ela contou para a senhora Lane que estava em pé numa cadeira pendurando cortinas, mas ela disse estar ocupada demais para atendê-lo. Falando em voz baixa, a senhorita Blake então disse que, sem o menor aviso, o homem sacou um revólver e atirou. Ela contou que a bala atingiu a senhora Lane nas costas, abaixo das omoplatas, e ao tentar correr, ele atirou de novo. Ela disse que ele estava tão perto que seu vestido ficou chamuscado pelas chamas do revólver. A senhorita Blake disse que a senhora Lane não caiu de imediato, mas chegou à rua antes de desabar. Ao ser questionada sobre o que o vagabundo fez após o tiro, a senhorita Blake disse que ele fugiu correndo pelo portão dos fundos. Com pouco tempo para capturar o assassino antes de sua fuga, a polícia acionou o alarme de incêndio, reunindo rapidamente centenas de moradores, que se espalharam em busca do criminoso. Hilda Blake havia fornecido a descrição. Ela disse que o homem era alto, tinha bigode e o rosto mal barbeado. Ela disse que ele vestia macacão azul, camisa cinza e chapéu preto de abas caídas. De acordo com a senhorita Blake, ele também carregava um saco. No início da noite, um andarilho com as mesmas características foi preso e levado para a delegacia. Com a notícia da prisão, uma multidão furiosa se reuniu do lado de fora, gritando: "Linchem ele!" Após levar a senhorita Blake à delegacia, a polícia viu que prendeu o homem errado, já que ela confirmou que ele não era quem atirou na senhora Lane. Diversos relatos sobre estranhos suspeitos surgiram nas horas seguintes ao assassinato. Uma testemunha disse ter visto um homem parecido com o suspeito correndo para um matagal denso a leste da cidade. Apesar de buscas extensas, nenhum sinal dele foi encontrado. Foram relatados outros avistamentos de suspeitos na zona rural, muitos envolvendo andarilhos ou trabalhadores itinerantes, mas nenhum foi confirmado. Senhora Lane era muito respeitada em Brandon e mãe de 4 filhos, a mais velha com apenas 8 anos. Todos estavam decididos a levar à justiça o responsável pelo terrível crime. Assim que o procurador-geral Cameron recebeu a notícia do assassinato, ele entrou em contato com as autoridades locais de Brandon, enviou membros da polícia provincial para ajudar e ordenou que todos os policiais disponíveis ajudassem a capturar o assassino. Ele sabia que o crime brutal gerou indignação pública e grande pressão para identificar e prender o assassino rapidamente. No dia seguinte, 6 de julho, a polícia encontrou um revólver enrolado num pedaço rasgado de jornal, escondido sob um barril na estrada atrás da casa do senhor e da senhora Lane. 2 câmaras continham cartuchos vazios e os outros carregados. Naquela tarde, foi realizado um inquérito presidido pelo Dr. Fraser, o legista da cidade. A cena do crime foi examinada, mas além de confirmar que a senhora Lane foi assassinada por uma pessoa ou pessoas desconhecidas, nada mais foi concluído. Outro homem foi preso e interrogado. Depois foi entrevistado pela imprensa, com auxílio de um intérprete, pois falava pouco inglês. Confuso com sua prisão, ele perguntou repetidamente por que havia sido detido. Durante toda a entrevista, ele permaneceu calmo e não demonstrou nenhum sinal de medo. Após confirmarem que ele não tinha ligação com o crime, foi liberado sem acusação. O primeiro avanço significativo veio quando o chefe Gil Caldi mandou o detetive Mackenzie a Winnipeg para tentar rastrear a origem do revólver achado atrás da residência dos Lane. Suas investigações o levaram a Hinks & Smith Arms Company, onde um atendente disse que, em 20 de junho, uma mulher comprou um revólver barato e uma caixa inteira de cartuchos. O atendente disse ter se surpreendido ao ver uma mulher comprando essa arma. Ele explicou que, a pedido dela, mostrou como carregar o revólver, abrindo a caixa de cartuchos e inserindo um na câmara. Ele contou que ela quis saber se podia comprar parte da caixa de cartuchos, mas ele explicou que só vendiam caixas completas. Quando o detetive Mackenzie pediu para descrever a cliente, a descrição do balconista correspondia de perto à de Hilda Blake. Embora essa fosse uma pista promissora, o detetive ainda precisava confirmar se Hilda realmente esteve em Winnipeg no dia em que a arma foi comprada. Ele visitou hotéis e restaurantes locais, onde descobriu que Hilda Blake havia chegado à cidade na manhã do dia 20 de junho e se registrado para o jantar na Seymour House sob o nome de Senhorita Blake e, de acordo com testemunhas, retornou a Brandon ainda na mesma noite. Apesar da compra do revólver ter tornado a senhorita Blake suspeita, o chefe Kirkcaldy já duvidava da versão dela sobre o tiroteio. Após analisar os ângulos dos ferimentos e o cômodo, ele concluiu que os tiros não poderiam ter partido da posição em que Hilda Blake afirmou que o andarilho estava.
Ele também achou improvável que um andarilho carregasse um revólver tão limpo que havia sido cuidadosamente embrulhado em jornal. Com essas suspeitas em mente, ele mandou o detetive Foster revistar o quarto de Hilda Blake, na casa dos Lane. Lá, o detetive encontrou um frasco de láudano, a embalagem original do revólver e o restante do jornal em que a arma havia sido embrulhada. A borda rasgada do jornal correspondia ao pedaço achado com o revólver, criando uma ligação crucial entre a senhorita Blake e a arma do crime. As provas contra a jovem agora pareciam irrefutáveis. O funeral da senhora Mary Lane aconteceu na tarde de sábado e contou com a presença de um grande número de pessoas enlutadas. A presença maciça refletiu a profunda simpatia sentida por toda a comunidade pela família Lane após uma tragédia tão devastadora. O reverendo McAdam Harding conduziu o serviço, assistido pelo reverendo Ray Hill. O detetive Mackenzie retornou de Winnipeg, na manhã de domingo, acompanhado pelo Sr. Walter Sutton, o balconista da Hinks & Smith Arms Company. Antes de prender, os oficiais decidiram confrontar a senhorita Blake com o Sr. Sutton sem revelar o real motivo do encontro. Eles acreditavam que a reação dela poderia confirmar suas suspeitas. O chefe Gilcaldi foi até a residência dos Lane e pediu para Hilda acompanhá-lo até a delegacia. Ele disse a ela que outro vagabundo foi preso e pediu que tentasse identificá-lo. Hilda concordou, mas no caminho eles encontraram o detetive Mackenzie e o Sr. Sutton, aparentemente por acaso. No momento em que Hilda viu o Sr. Sutton, ela ficou agitada, enquanto o Sr. Sutton imediatamente a reconheceu como a mulher que havia comprado o revólver e sinalizou isso discretamente para os detetives. Com a identificação confirmada, o magistrado emitiu um mandado de prisão para Hilda e ela foi detida. Ao saber que a polícia ligou o revólver a ela, Hilda ficou muito abalada. Após ler nos jornais de sábado à noite que a compradora da arma fora identificada, Hilda entendeu que a investigação havia terminado. E ela então começou a chorar descontroladamente e implorou para que lhe permitissem voltar rapidamente à residência dos Lane para se despedir das crianças. Ela prometeu que, se isso fosse permitido, então faria uma confissão completa. O chefe de polícia Gilcaldi concordou e a acompanhou até casa, onde viu ela chorando, abraçar e beijar as crianças na despedida. Ao retornar à delegacia, ela cumpriu sua palavra e fez uma confissão completa. Disse que atirou em Mary Lane porque sentia ciúmes dela. Ela contou que se apegou muito às crianças Lane e que ver o carinho entre o senhor e a senhora Lane e sua família a deixava invejosa. Então, após uma breve pausa, ela disse que foi o ciúme que a levou a cometer o assassinato. Ela afirmou que comprou o revólver não para atirar na senhora Lane, mas para usar caso precisasse. Mas por algum motivo, na quarta-feira, 5 de julho, em um acesso de loucura, ela atirou em sua patroa. Quando foi colocada diante dos magistrados, Hilda foi questionada se tinha alguma declaração a fazer e, após uma leve hesitação, disse: "Quero dizer que sou culpada e mereço o castigo mais severo que a lei puder dar." O magistrado a enviou para julgamento. Com o passar das semanas, o intenso interesse público que havia cercado o assassinato começou a desaparecer gradualmente. Embora os jornais continuassem a noticiar os desdobramentos, havia poucas informações novas para satisfazer a curiosidade do público, e a atenção foi lentamente se voltando para outros assuntos. Isso mudou, porém, na tarde de 15 de novembro de 1899, quando um tribunal lotado em Brandon ficou em silêncio ao ser chamado o caso de Hilda Blake. Diante do juiz Killam estava uma prisioneira de 21 anos acusada do assassinato de Mary Lane em julho. Hilda estava bem vestida com um vestido de veludo marrom e mantinha uma postura calma, embora parecesse bastante pálida. O processo legal, porém, foi muito breve. Quando o juiz perguntou se Hilda tinha algum representante legal ou desejava um advogado, Hilda simplesmente respondeu: "Não, obrigado." Apesar da recusa dela, o juiz Killam insistiu em pausar a sessão para que o advogado local, Sr. G. R. Caldwell, pudesse conversar com ela em particular. Após uma breve consulta, ele voltou para informar ao juiz que seus conselhos não seriam úteis para a prisioneira e que ela permanecia firme em sua intenção de admitir total culpa. Quando a acusação formal de homicídio doloso foi lida, apesar dos avisos do juiz, Hilda declarou-se culpada. Por causa disso, o julgamento terminou quase imediatamente, e o juiz Killam pronunciou formalmente a sentença obrigatória de morte por enforcamento. Os presentes se surpreenderam com a calma e compostura de Hilda. Muitos pareciam olhar para Hilda com simpatia, vendo-a não como uma criminosa endurecida, mas como uma jovem modesta e trágica.
No entanto, a calma que Hilda demonstrou dentro do tribunal desapareceu no momento em que ela saiu da vista do público. Assim que saiu, a tensão do julgamento a dominou e Hilda desabou, entrando em estado de choque e chorando incontrolavelmente. Depois, Hilda foi levada de volta à prisão de Brandon para aguardar a execução. Durante seu tempo na prisão, Hilda tentou escapar com a ajuda da carcereira Emma Streep, que lhe forneceu uma lima de metal. A tentativa foi descoberta antes de ter sucesso, e a carcereira acabou condenada por ajudar uma condenada à morte. Enquanto aguardava seu destino, Hilda também escreveu um poema intitulado My Downfall. Isso refletia sobre as decisões que ela havia tomado e que a levaram à cela dos condenados, e foi publicado por um jornal local. Do lado de fora da prisão, algumas pessoas argumentavam que sua pena deveria ser comutada. Doutora Amélia Yeomans, médica e defensora dos direitos das mulheres, afirmava que a condição mental de Hilda deveria ser considerada. Ela sugeriu que Hilda tinha uma doença mental e pediu clemência ao governo. O recurso foi negado. As autoridades federais não interferiram, então a execução ocorreria como planejado. Na manhã de 27 de dezembro de 1899, Hilda Blake foi levada ao cadafalso. Ela enfrentou sua punição com dignidade. A execução foi realizada no pátio da cadeia de Brandon, diante de um pequeno grupo de testemunhas oficiais. Em seus momentos finais, Hilda usava o mesmo vestido de veludo marrom que havia usado durante o julgamento. Pouco antes da pena ser executada, ela pronunciou suas últimas palavras: "Não pensem mal de mim. Adeus." Com sua morte, ela se tornou a primeira mulher a ser executada na província de Manitoba. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.